Meu saravá fraterno a todos os irmãos umbandistas, em especial a família Zuricã. Vamos iniciar o podcast O Passe, episódio 2. Meu nome é André Luiz Rocha, dirigente da Tenda Espírita Zuricã. Os fluidos vitais que nos referimos no episódio 1 são basicamente de origem física, apesar de sofrer grande interferência da mente. A diferença básica entre os fluidos vitais e espirituais é a sutileza. O vital é mais denso e pesado, enquanto o espiritual é mais raro, efeito e sutil. Por isso, seus alcances e efeitos são percebidos de forma diferente. Quanto ao perispírito, aprendemos na codificação que seu estudo é indispensável para a compreensão da união do espírito e a matéria e suas consequências. Na verdade, o perispírito é um campo fluídico multifuncional, formado de elementos de textura e sutileza extremamente variáveis, participando de zonas de altíssima frequência, onde vive o princípio espiritual, e alcançando outras de muito baixas frequências, onde vive o elemento material. Nessa constituição, o elemento espiritual encontra em campo para nele se manifestar, e por assim dizer, habitar e por seu intermédio atuar na matéria densa. Mesmo sem nos aprofundarmos tanto quanto deveríamos acerca do perispírito, pelo menos 3 grandes fatores temos que considerar para avaliar o que de fato representa esse campo chamado perispírito. Chamaremos esses fatores de funções. A primeira função é de contenção. Através da codificação, sabemos que os espíritos não têm forma. Eles são como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Porém, para se expressar e se movimentar na matéria ou fora dela, no nível que nos encontramos, o espírito necessitará de um campo de contenção. Eis aí a primeira grande função do perispírito. O perispírito conterá, no sentido de delimitar, dar contorno e aparência, o espírito, dando-lhe forma à nossa percepção, conforme estabelecido para aquele exercício reencarnatório. A segunda função é a de ligação. O espírito encontra-se numa frequência muito alta, enquanto a matéria, o corpo, vibra numa frequência muito baixa. Por isso, o espírito precisa de um intermediário, um elo de ligação, e além das funções de contenção, o perispírito deve intermediar a ligação entre os dois elementos. Devemos, pois, convir que, na estrutura do perispírito, encontra-se destacado pelo menos 2 grandes campos. Um que se une ao espírito, chamado campo mental, e o outro que se une ao corpo, campo vital. A terceira função é o intercâmbio, ou seja, o perispírito é o intercâmbio entre as partes. Para tal, o perispírito possui elementos sutis que atenuam e amplificam os sinais vindos e indos de um campo para o outro. Como um decodificador ou amplificador de sinais, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz as respostas do espírito ao corpo. Destacamos aqui a união entre o princípio inteligente, o espírito, e o perispírito através do campo mental, e do perispírito com a matéria pelo campo vital. Campo vital. Centrando nossas atenções no campo vital, faz concluir que por eles transitam até mesmo estacionam as energias que provêm do espírito, em direção ao corpo, e as emanações do corpo ao espírito. Para que tal se dê, mesmo no campo vital, existem campos de diferentes frequências, servindo de conectores para a zona espiritual, sendo o campo vital, na sua maior totalidade, um campo de baixa frequência. Fica óbvio que os fluidos e as matérias mais densas são, por assim dizer, trabalhadas. Por isso mesmo são vitais suas funções, pois é nesse campo que se estabelece o circuito vital orgânico, onde acontece o fenômeno chamado vida. No campo vital estão localizados pelo menos 2 importantíssimos elementos: o princípio vital, que é o campo de alta frequência do campo vital, e o duplo etéreo. É no campo vital que temos a usinagem dos fluidos magnéticos, que são os elementos primordiais do passe, em especial o magnetismo. Centros vitais. Saindo da generalidade e entrando no campo mais específico, o campo vital no ser humano apresenta um circuito independente dentro dos centros vitais, conhecido como chakras ou centro de força. Estes centros vitais estão distribuídos em regiões muito específicas no perispírito, com estreita correlação com determinadas regiões orgânicas. Na realidade, possuímos um número muito grande e indeterminado de centros vitais, cada um influenciando e repercutindo sobre os demais,
numa cadeia muito ampla. Para atender nossas necessidades de estudo, nos limitaremos à análise dos centros vitais principais, primários. Na ordem natural de suas disposições, temos os seguintes centros vitais principais: coronário, frontal, laríngeo. Esses três mais diretamente associados às atividades psicológicas, mentais e espirituais. Cardíaco como um centro intermediário. Gástrico, esplênico e genésio, esses últimos mais relacionados ao processo físico e químico do organismo. Analisando mais detalhadamente, podemos notar características bem distintas para cada um e aproveitamos para relacionar os riscos e os cuidados mais comuns que devemos ter para que tenhamos harmonia entre eles. Coronário, o de mais alta frequência, o que vibra no sentido das energias espirituais. Sua localização relativa ao corpo é o alto da cabeça, é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Cabe a ele a gerência do processo de interação e intercâmbio entre os demais centros. Seu correspondente em termos de glândula é a pineal. No campo mediúnico é o centro que proporciona a sintonia, a aproximação, o contato com os espíritos. No magnetismo, ele percebe e capta os fluidos espirituais, ao mesmo tempo em que sutiliza os fluidos mais densos quando emitidos para o mundo espiritual. São negativos: excesso de preocupação, estafa, sono insuficiente, negativismo, mágoa, rancores, a falta de mentalizações positivas. São positivos: o equilíbrio das emoções, o repouso, o refazimento, a compaixão, a oração, o otimismo. Chácara frontal, também de alta frequência, apesar de muito abaixo da frequência do coronário. Localiza-se no entreolhos, na região vulgarmente conhecida como terceiro olho. É o centro da intuição. Responde sobre as funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. Guarda relação com a glândula pituitária. No campo mediúnico é o centro ativado nos fenômenos da vidência, audiência e intuição, além de exercer função de exteriorização de fluidos citoplasmáticos para as materializações e para efeitos físicos. Também responde pelo controle ou descontrole das gesticulações na incorporação. No magnetismo, tem forte presença nos processos hipnóticos, nos processos de regressão de memória. Por ele, tanto se estabelece a relação de domínio como se quebra o vínculo exercido por outrem. São negativos: ter olhos maus, fofocas, mexericos, inveja e orgulho. Ser hipocondríaco, leitura nocivas, arquitetar planos maliciosos. São positivos: falar bem das coisas e das pessoas, abolir preconceitos, atividades físicas e divertir-se sadiamente. Chácara laríngeo, ainda considerado como de alta frequência, exerce significativo papel de filtragem dos fluidos anímicos, quando em direção aos fluidos dos campos espirituais. É o centro da criatividade. Localiza-se sob a laringe, a garganta, e por isso também é conhecido como centro da garganta. Regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Corresponde-se com as glândulas tireoides e paratireoides. No campo mediúnico tem presença marcante nos fenômenos de psicofonia e de indução, sem falar no poderio de sua atividade de exteriorizadora de ectoplasma. No magnetismo responde pelas insuflações. São negativos: falar mal, dar maus conselhos, desdenhar, ridicularizar e vícios. São positivos: bons estudos e boas conversas, extrair das pessoas o lado positivo, a ausência de vícios. Chácara cardíaco, de frequência mediana, é de fundamental importância na administração dos campos emocionais. Situa-se sobre o músculo cardíaco, é o centro do sentimento. Relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso parasimpático, nervo vago, e corresponde-se com o timo. No campo mediúnico, atua na assimilação dos campos emocionais do comunicante. No magnético,
usina fluidos sutis e dota os fluidos espirituais de cola psíquica. Nos processos de cura, atua como atenuador das vibrações dos fluidos mais densos, materiais, e como condensador em relação aos fluidos espirituais. São negativos emoções fortes, preguiça, comodismo, violência, impaciência e irritabilidade. São positivos a busca do autoconhecimento, domínio de si mesmo, amizade, compreensão, humildade, perdão, tranquilidade e vibração de amor. Chácara gástrico, de frequência baixa. Normalmente é a mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. É o centro vital por excelência, também conhecido como solar ou centro de cura. Situa-se sobre a região conhecida como alto do estômago e é responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e regulando o sistema nervoso simpático. Encontra correspondência direta com as glândulas adrenais e o pâncreas. No campo mediúnico fornece campo de atração a espíritos sofredores de densa vibração. No magnético usina a maior quantidade de fluido vital, que o organismo normalmente produz para a automanutenção, doação e esterilização. São negativos a gula, alimentos de difícil digestão, jejum continuado, hipocondria, elevados níveis de açúcar. São positivos educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada e ausência de vícios. Por isso que os magnetizadores determinam que os passes devem ser feitos no sentido da cabeça para os pés e nunca ao contrário. E se os passes forem circulares, o sentido do giro dos centros vitais indica que esses deverão ser sempre no sentido horário, exatamente para evitar congestões fluídicas. É comum passistas diagnosticarem um foco de desarmonia e aí trabalharem magneticamente. Quando sentem que o foco foi resolvido, dão por encerrada a tarefa. Esse equívoco leva muitos pacientes a passarem mal depois do passe. Ocorre que um foco de desarmonia, uma infecção, por exemplo, a depender do tempo que está estabelecido, se irradia e termina por impregnar e adulterar o funcionamento dos centros adjacentes. Estes, por sua vez, irão repercutir e desarmonizar os outros. Se for corrigido apenas o foco, os outros centros permanecerão em desarmonia, o que resulta em mal-estar para o paciente. Assim, é necessário que, após a aplicação dos passes localizados, faça-se passes gerais ao longo de todo o circuito vital, a fim de harmonizá-los entre si. Forma e alcance dos centros vitais. Outro ponto a ser considerado é a forma dos centros vitais. Sempre tem sido apresentado como em forma de cones, com vértices apontados para baixo. Mas quando fazemos a aplicação do passe, percebemos que a zona de atuação e alcance dos centros vitais vão muito além do que limitam esses cones. Porém, a zona cônica parece delimitar os pontos mais sensíveis dos centros vitais. Os magnetizadores descobriram que, dependendo da distância e da velocidade com que o passe é feito, a ação fluídica muda completamente. Quando impomos as mãos ou fazemos movimentos muito lentos, o centro vital absorve mais fluidos e essa absorção é muito mais centralizada. Então, o passe passa a ter uma característica concentradora de fluidos. Se, ao contrário, fizermos movimentos rápidos, a absorção deixará de ser centralizada e levará os centros vitais a uma reação dispersiva. Já o que diz respeito à distância, se as mãos estiverem próximas, menos de 25 cm, o centro vital fará uma captação nos níveis de maior intensidade, sendo os fluidos então considerados de reação ativante. Com as mãos distantes, mais de 25 cm, a captação será em nível de baixa intensidade, sobrando aos fluidos características calmantes. Bom, para finalizar, vamos fazer um resumo do podcast O Passe. A diferença básica entre fluidos vitais e espirituais.
O vital é mais denso e pesado, enquanto o espiritual é mais rarefeito e sutil. O perispírito é um campo fluídico multifuncional, formado de elementos de textura e sutileza extremamente variáveis, participando de zonas de altíssima frequência, indo até a baixa frequência. O perispírito tem 3 funções. A primeira função é de contenção, no sentido de delimitar, dar contorno e aparência, para a nossa percepção. A segunda função é de ligação, intermediar a ligação entre os 2 elementos, 2 grandes campos, um que une o espírito, chamado campo mental, e outro que se une ao corpo, campo vital. A terceira função é de intercâmbio, é o intercâmbio entre as partes, como um decodificador e amplificador de sinais. O perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne e vice-versa. Aprendemos também que o campo vital é a união do perispírito com a matéria e que os centros vitais são os nossos chakras, ou também chamados de centro de força. Aprendemos também que, dependendo da distância e da velocidade como o passe é feito, a ação fluídica muda. Imposição de mãos ou movimentos lentos, o passe é concentrador. Com movimentos rápidos, o passe é dispersivo. Em relação à distância, menos de 25 centímetros, o passe é ativante. Com mais de 25 centímetros, o passe é calmante. Vale ressaltar que todas essas divisões e subdivisões é para efeito didático, para melhor compreensão, mas não existe essa separação. Todos interagem um com os outros o tempo todo. Espero que tenham gostado desse podcast. Saravá Umbanda e até o episódio 3.